Bueno, bienvenidos a todos a este curso virtual que estamos transitando en estos meses. La verdad que es una alegría volvernos a encontrar. El último módulo fue realmente, estuvimos muy contentas porque hubo mucha convocatoria y tuvimos muy buenos comentarios. Así que bueno, en el día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Contreras, que es la médica del Garrahan, la jefa de la parte de enfermedad inflamatoria y un grupo muy interesante que nos va a acompañar el día de hoy. Así que, Moni. Bueno, yo no soy la coordinadora del módulo de hoy, con lo cual, bueno, dejaré en palabras de Silvia Bravo, quien es la que coordina este módulo, pero de todas formas no quiero dejar de decir que me siento muy honrada, muy orgullosa del acompañamiento que hemos tenido cuando empezamos a plasmar este curso. Espero que sea de utilidad para todos y bueno, bienvenidos a este segundo módulo. Te dejo la palabra, Silvia. Bueno, gracias, Mónica. Un gusto compartir este curso. El segundo módulo, el tema va a ser VO y BD, desafíos diagnósticos en la enfermedad inflamatoria de comienzo reciente. La disertación estará a cargo de la doctora Vera Edespañán, la cual es profesora y jefa del Departamento de Gastroenterología Pediátrica de la Facultad Paulista de Medicina de la Universidad Federal de Sao Paulo. Allí realizó el doctorado y máster en medicina. Tiene también un postdoctorado en gastroenterología pediátrica en la Universidad de Maryland de Baltimore, Estados Unidos. Y un máster, también en la misma especialidad, en la Universidad de Andalucía de España. Es supervisora del programa de residencia médica de gastroenterología pediátrica de la Escuela Paulista de Sao Paulo. Y es presidenta del Departamento de Gastroenterología de la Sociedad de Pediatría de Sao Paulo. Ella disertará los casos clínicos, los cuales son muy interesantes, y va a hacer una actualización del tema. Mientras la doctora va exponiendo, si surgen preguntas, las se pueden formular en el chat, y las secretarias, las cuales son muy activas, en este caso Florencia Liasoli, que es gastroenteróloga infantil y médica de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del Hospital Alemán. Y María Julieta Venturini, que es coordinadora del servicio de gastro del Sanatorio Anchorena de San Martín y tiene a su cargo el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital Británico de Cava. El tema es muy interesante. Si la enfermedad inflamatoria intestinal es un desafío, los pacientes que presentan su signo sintomatología por debajo de los 6 años lo son aún más. Y hay dos tipos que muchas veces es difícil diferenciarlos. Está la poligénica de la enfermedad inflamatoria intestinal, que a diferencia de otras edades, puede tener muchas veces un comienzo de moderado a severo, con gran componente inflamatorio, y muchas veces hay que ajustar las dosis terapéuticas. Y también hay otros pacientes que tienen determinadas características a las que Vera muy bien se va a dirigir después, que nos pueden hacer pensar que estamos frente a una enfermedad monogénica. Y luego de su diagnóstico puede requerir un tratamiento que es completamente distinto al que solemos realizar en la de tipo poligénica, muchas veces realizados por otra interdisciplina. Sin más, Vera, esperamos tu disertación. Bueno, olá a todos. Primeiro, Mônica
e todos os coordenadores desta modalidade. Me gostaria de agradecê-la e a todos do grupo, Working Group de Enfermidade Inflamatória, e agradecer a Silvia, assim como Julieta, Florência, e Lorena. esperamos discutir e compartilhar as dificuldades, e é de verdade um desafio. Então, vou encerrar aqui. Não tenho nenhum conflito de interesse a este tema e vou começar agora, 28 minutos, com o primeiro caso. Eu traje dois casos, depois vou dizer por quê. O primeiro caso é de uma paciente de gênero feminino. Antes de tudo, me gostaria de dizer que, para não cometer erros de grafia, preferi escrever em português, que por lo menos eu sei, e vou tentar falar mi portunhol. O primeiro paciente de gênero feminino, padres não consanguíneos, nascida de termo, de 38 semanas, aos 3 meses, começou a ter diarreia 10 vezes por dia, líquidas, a vezes com sangue, fiebre, a vezes com broncopneumonia, broncoespasmo e baixo ganho de peso e talla. Com isto, se hizo um diagnóstico de alergia à proteína de leite de vaca, vacuna, né? Vacuna? Sí, Não, vaca. sí, vaca, leche de vaca. Leche de vaca. Vacina, vaca. Estava em fórmula já infantil, então introduziram dieta de aminoácidos sem melhora. E aún não estava com nós outros. A primeira coisa é, se alguém, ou nós outros, pensamos em alergia à proteína de leite de vaca, e começamos com a fórmula de aminoácidos, e não há resolução do problema, é porque não é alergia à proteína de leite de vaca. Então, seguiu com a fórmula de aminoácidos, e aos 9 meses de vida apareceu a fístula perianal, e aí buscou nosso serviço de Escola Paulista de Medicina. Ali encaminhamos a la cirurgia, que identificou 3 fístulas, foi para cirurgia, hizo el drenaje cirúrgica, antibiótico, terapia de largo espectro, colocou cetons e hicimos a endoscópia alta normal, a colonoscópia, que mostrou em ilho terminal pseudopólipos e uma úlcera de 5 milímetros com bordo irregular, sobrelevado, o cólon transverso com algumas úlceras rasas entre 5 e 10 milímetros, pseudopólipos, friabilidade mucosa e um pólipo césseo de superfície lisa e avermelhada de 5 milímetros e cólon descendente, sigmoide e reto com este
patrón de pedra de calçamento. Por la edad, menos de 6 anos de idade, a 9 meses de idade, hicimos o diagnóstico de enfermidade inflamatória de edad muito temprana. Então, ela tinha menos de 2 anos de idade, ¿no? En el primeiro ano de vida. Estos são os que mais temos que pensar em uma enfermidade, como Silvia já falou, monogênica, erro inato de la imunidade, que antes decíamos deficiência imunológica. E aí solicitamos, neste momento, a consulta com a imunologia, exame genético para enfermidades monogênicas, ela apresentava infecções de repetição, então ela tinha menos de 2 anos de idade, fístula, 3 fístulas, infecções de repetição, tinha febre recorrente, além de, además de febre, perda de peso e de talla. Descartamos com o teste de dihidrorodamina a enfermidade granulomatosa crônica. O PPD foi 0, o raio X de tórax normal. Então, aún não tínhamos o resultado do exame genético, que aqui não sale tão rápido, e começamos o adalimumab. Pouco depois, o painel genético demonstrou deficiência de la sinalização de la interleucina 10, então tratava-se de uma enfermidade monogênica, especificamente de deficiência de interleucina 10. Então, encaminhamos para o serviço de transplante de célula-tronco hematopoética e tardou pouco hasta ser todo. A madre foi a donante. Este transplante é haploidêntico, é quando o donante e o receptor compartilham apenas de haplótipo, HLA, sea entonces la mitad de la compatibilidad genética. Ella evoluiu com diversas complicações de enfermidade enxerto versus hospedeiro e seguiu com o acompanhamento com a gente que trata de transplante e isso. Mientras ella, antes de hacer el trasplante, la madre marcó consulta en nuestro ambulatorio para la hermana desta paciente que mostrei. Me acordo perfeitamente de onde examinamos ella, com 3 meses, em primeira consulta, tinha estas lesões penetrantes em região perianal e genital. Então, muito provavelmente era uma enfermidade monogênica, pedimos o teste para
esta enfermidade genética e confirmou deficiência de interleucina 10. A enfermidade dela era pior do que da irmã. Hubo uma progressão das lesiones muito rapidamente e empeorou muito. E tivemos que solicitar, desde quando estávamos com ela, a cirurgia, que isso, a drenagem, antibiótico terapia, pero com todo isto foi para a cirurgia, hizo uma ileostomia com colectomia total, e foi o que por um momento interrompeu a progressão destas lesões fistulizantes penetrantes, e então também encaminhamos para fazer o transplante. Então, agora vou ao segundo caso, de um paciente de gênero masculino, padres não consanguíneos, 4 meses de vida, que tinha diarreia com esses líquidas sem sangue, mesma coisa, alergia à proteína da leite de vaca, começou com aminoácidos exclusivamente, com 4 meses, sem melhorar, pero seguiram com ele em outro momento, e com 1 ano e 3 meses, este paciente buscou nosso serviço. Aqui, este paciente é de minha consulta privada, me equivoquei de escrever gastro-EPM Unifesp. Tinha fezes líquidas 5, 7 vezes por dia, anos sem lesão alguma. Então, há diferenças com os outros 2 casos. Tinha anemia, leucocitoses, ferritina baixa, plaquetoses, a velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa muito altas, albumina baixa. Hicimos o teste de oxidação de hidrorrodamina, que vino normal, PPD, teste tuberculínico normal, tórax normal, pedi avaliação imunológica, em verdade, para um imunologista, mientras hacíamos a endoscópia digestiva alta, que foi normal, a colonoscopia, que mostrou cólon ascendente transverso esquerdo descendente e reto com úlceras colônicas, colites erosivas. Estas eram as lesões em cólon ascendente, em cólon transverso, em cólon descendente, sigmoide reto, com biópsias de colo direito, esquerdo e reto, com colitis microerosiva. O teste genético saiu logo, hizo um sequenciamento customizado para alguns para estes genes, mostrou ausência, não havia variantes isoladamente que justificativa para enfermidade monogênica. Expandiu-se a análise para todos estes genes, e em aquele momento foi descartadas enfermidades monogênicas conhecidas e todos os exames imunológicos normais acompanhados com uma especialista em imunologia. Pediam na enterotomo sem preparo bioral, porque não podia fazer
a anestesia, pero com contraste intravenoso, e que mostrou lá o delgado normal. Então, tratava-se, muito provavelmente, de uma enfermidade inflamatória de início muito temprano, a enfermidade de Crohn, uma doença polirrênica, né? Que parecia a enfermidade de Crohn. Então, em aquele momento, empecé com corticoide, azatioprina, mesalazina. Dada a gravidade do caso, já disse que tendríamos os exames para, se necessário, e como estava com imunossupressor, empezar hasta com anti-TNF, falei com os padres, se quedaram muito nerviosos, então, a ver, primeiro, o corticoide, azatioprina e mesalazina. Estava, em aquele momento, só para recordar, com Nelkate, uma dieta de aminoácidos, né? Hubo, com o corticoide, azatioprina e mesalazina, desaparecimento de sangramento em las heces. Hacía 10 vezes por dia a evacuação, a frequência reduziu para 2, 3 vezes, pero sem forma, e lo que mostrava era que a velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa não estavam tão elevados como a princípio, pero aún mantinham-se elevados. Então, aí, com 2 anos e 6 meses, com esta medicação, pedi novamente clinicamente ele estava deste modo, pedi a endoscópia, a alta que foi normal, e a colonoscópia. Embora tuviera mejoras, ilho sem ulceração, válvula iliocecal, solamente edema, seco, erosões, e pseudopólipos, colo transverso, pseudopólipos, decenite, pseudopólipos e úlceras rasas, sigmoide enantemático, reto enantemático, assim, muito melhor do que antes, pero aún com problemas. Então, eu he dicho que tendríamos que iniciar uma terapia anti-TNF. Eu hizo todos os exames necessários, eu mantenido a azatioprina e mesalazina em aquele momento, iniciei a adalimumab. Hubo uma melhoria de las heces, que se quedaram 1 a 2 vezes por dia, pero formadas, e normalização total de las provas inflamatórias. Com 3 anos e 6 meses, tomando adalimumab, azatioprina e mesalazina, novamente, endoscópia digestiva alta, que foi normal, a colonoscopia totalmente normal, com desaparecimento de los pseudopólipos, e as biópsias com ilho normal, colo com leve distorção, com regeneração de quirita e ausência sem criptites e microabscessos. Eu mantuve o adalimumab e a azatioprina, suspendi a mesalazina, seguia bem clinicamente, ganho
começou a ganhar peso, talla, a calprotectina fecal com 4 anos, não pedi antes porque os kits dizem que não se deve pedir, e com 4 anos, quando a partir de então se pode confiar em los resultados da calprotectina fecal, vino 13, portanto, totalmente normal, e atualmente tem 8 anos de idade, está assintomático, com exames todos normais e ganhando peso e talla. Aqui eu traje a curva de crescimento, e aqui é muito claro que a partir desde que começou a los 2 anos e 6 meses el adalimumab, la talla foi para arriba, el peso también y el IMC también. Por lo tanto, de verdade, isto trata-se de uma enfermidade poligênica diferente do outro dos casos monogênica. Bueno, vou começar com a dissertação de la enfermidade inflamatória intestinal, que empieza muito tempranamente. Los desafios. Aqui, para lembrar que o Lick, em 2014, descreveu os 5 subgrupos de nossos pacientes com enfermidade inflamatória intestinal e considerou very early onset IBD a los que têm edad com menor que 6 anos, e infantil onset, que seria este caso, seria de menos 2 anos de idade, os 2 primeiros casos, não? E a hermana, e neonatal menos de 2. Então, e descreveu neste artículo que cerca de 15% dos pacientes pediátricos com enfermidade inflamatória que começam com menos de 6 anos de idade representariam 15% de nossos pacientes pediátricos. Aqui quero mostrar nossos pacientes da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Em 95, eu fui designada a ser responsável por los pacientes de enfermidade inflamatória, que atendemos todos viernes por la manhã. E naquele momento tínhamos apenas 3 pacientes com enfermidade inflamatória. Aqui, nossa base de dados eletrônica, que temos de 2009 a 2024, mostra que 31% de nossos pacientes têm menos que 6 anos de idade e 52% de nossos pacientes menos de 10 anos de idade. Bueno, como mencionei, os menores de 6 anos de idade podem ter a enfermidade monogênica, por lo tanto, como causa defeito genético único que está associado a algum erro inato da imunidade. E nesta publicação de 2022, haviam descrito 102 genes relacionados com enfermidade inflamatória intestinal monogênica. E isto representaria, segundo esta publicação, 30% dos pacientes com menores de 6 anos de idade deveriam ter enfermidade monogênica. Mientras
los otros 70% de los pacientes una enfermidade inflamatória poligênica, enfermidade de Crohn ou colites ulcerosas. O grande desafio é saber quem são os prováveis pacientes com enfermidade monogênica e quais seriam os poligênicos, né? Distinguir esses dois tipos de enfermidades. Muito bem. Houve enorme, rápido aumento de los relatos de casos de enfermidade monogênica desde 2012, e aqui, nesta publicação de Nambu, de 2022, ele descreveu que aqueles com menores de 2 anos de idade, infantil, enfermidade inflamatória intestinal infantil, tinham 50% de chance de ter uma enfermidade monogênica, e, ao contrário, se considerarmos todos aqueles acima de 18 anos de idade, tinham 10 ou 11% de frequência de enfermidade monogênica. Monogênica, mais que de 18 anos, sim, e mesmo em nossos pacientes maiores de 6 anos de idade. Aqueles que tratamos com, têm uma enfermidade severa, que não responde com nossos tratamentos mais agressivos, não responde com a terapia biológica, sempre temos que pensar que a enfermidade inflamatória não é poligênica, não deve ser enfermidade de Crohn ou colite ulcerosa. Pode hasta ser, pero há que pensar que estes podem ter uma enfermidade monogênica, único gene, erro inato da imunidade. Há diferentes categorias destas enfermidades monogênicas. Quem maneja muito bem isto são os imunologistas, pero temos que saber estes diferentes defeitos que passam. E aí, nesta publicação de 22 de Nambu, ele hizo uma revisão sistemática da enfermidade inflamatória intestinal monogênica por artículos publicados e casos publicados. E os genes mais comuns nesta revisão sistemática foi a deficiência do receptor A de interleucina 10. Havia, neste momento, 122 casos em 34 artículos. Depois, o CHIAP, 69 casos reportados em 33 artigos. Depois, estas sopas de letrinhas que eu digo, não? Que têm uma frequência seguida de interleucina 10 e CHIAP, vêm estas enfermidades monogênicas. Então, aqui ele mostrou que os casos de colites por deficiência de sinalização da interleucina 10 envolvendo estes genes
ele viu que aconteciam lá, aqui é a idade em anos, não? Aqui 2 anos, podem ver que estes casos reportados em la revisión se quedan en los menores de 2 años de edad. ¿Ah? Muy bien. Entonces, en esa región azul, de 0 hasta 2 años. Después, entonces, la mayoría de los casos, nos primeiros 6 meses de edad que empezaram la enfermidade. Seguido, e aí ele viu que por enfermidade granulomatosa crônica envolvendo estes genes, que aí podemos ver que há gente com menos de 2 anos de idade, de 2 a 6 anos de idade, de 6 anos de idade para 10 anos de idade, mais de 10 anos de idade, mais 20 anos de idade, 30, 40, e há casos aqui, 30, 40, que o diagnóstico foi aqui. Depois, a deficiência de Chiappe, que também tem mais no primeiro 2 anos de vida, mas também depois, mas até, mira, mais de 10 anos, não? E aqui é um outro modo de apresentação de Ulick em 2023, cujo o primeiro autor é Bolton, que puseram todas as enfermidades aqui abaixo, aqui a idade 0, então aqui 10 anos, 20 anos, 40 anos, então o que viram é que estes aqui estavam mais aqui infantil, menos de 2 anos de idade, até aqui seriam todos com 6 anos de idade, não? Aqui, aqueles com 10 anos de idade, aumentam outras enfermidades, e nossos pacientes hasta 17 anos com enfermidade monogênica, e aqueles com mais de 17 anos com estes genes que podem ter enfermidade monogênica. Bueno, o diagnóstico de enfermidade inflamatória se baseia em la combinação de la clínica, bioquímica, endoscópio, histologia e métodos de imagem. Lo mesmo passa com os pacientes com menos de 6 anos de idade. E quais são os sinais de alarme para pensar em enfermidade monogênica? Com os casos, se quedou muito claro, aqueles que iniciam antes de los 6 anos de idade, especialmente antes de 2 anos de idade, que têm consanguinidade, não tínhamos consanguinidade, pero eram hermanos. Pensar quando há óbito de algum familiar ou que há autoimunidade, especialmente em gênero masculino, e quando há enfermidade perianal complicada, em idade muito precoce, com fístulas e abscessos. Esse é um caso de nosso de Escola Paulista de Medicina, com 4 anos de idade, que vino com lesões horríveis em região anal e períneo. E manifestações extraintestinais.
infecções recorrentes, que o primeiro paciente do primeiro caso apresentava muitas infecções, lesões de pele, distrofia de unha, anormalidade de pelo, quadros de autoimunidade, tumores que se desenvolvem precocemente, alterações de órgãos linfóides, enfermidades pulmonares crônicas. Que temos que fazer para buscá-los, para rastreamento? São o que se diz testes funcionais de rastreamento. O hemograma completo para buscar o que? Neutropenia, trombocitopenia, linfopenia. O teste de dihidrorodamina é fundamental, não se pode começar com terapia biológica sem fazer este exame e descartar a enfermidade granulomatosa crônica, fazer todas as imunoglobulinas devido a estas enfermidades de erro inato da imunidade, subclasses de linfócitos, fazer os anticuerpos para antígenos de vacunas. A vezes, nossos pacientes são tão pequenos que aún não tomaram estas vacunas, mas se tomaram, há que ver se há anticuerpos IgG para rubéola, sarampo, varicela, pneumococos, a ser o teste tuberculínico. Para todos, a endoscópia alta e baixa, com exames anatomopatológicos em todos os segmentos, e a abordagem histológica é muito interessante em los pacientes com enfermidade inflamatória em idade muito temprana. Se vê nestes pacientes um aumento de apoptoses, mais de uma apoptoses para descriptas. Aqui são em 2 publicações padrão de apoptose de uma atrofia glandular grave em ilho, aqui uma apoptose em cólon, ele infiltrado eosinofílico, que poderíamos nos quedar em dúvida para alergia alimentaria, alergia à proteína da leite de vaca, pero os pacientes com very early onset IBD têm infiltração eosinofílica e esta presença de apoptoses. Aqui é de um paciente, as biópsias de 2 anos de idade com esta enfermidade monogênica de gênero masculino. Então, o que temos que ver? As alterações crônicas moderadas a grave que eles têm, os very early onset IBD, pérdida severa de glândula, sem inflamação, especialmente em menores de 2 anos, é muito sugestivo de enfermidade monogênica, atrofia de vilosidade de intestino delgado, por lo tanto, achatamento da vilosidade intestinal, com ou sem inflamação, com ou sem aumento de linfócitos intraepiteliais. O aumento de linfócitos intraepiteliais e atrofia é o que passa para os celíacos.
Então, aqui também é característico de los pacientes com very early onset IBD. Esta infiltração eosinofílica difusa, densa, em cripta, lâmina própria, epitélio superficial, microabscessos de cripta, degranulações em áreas de agregados eosinofílicos e pode haver granuloma não necrotizante com células gigantes em lâmina própria, que seria la enfermidade granulomatosa crônica. E o teste genético, o que devemos fazer? O que há de sequenciamento de testes genéticos? O sequenciamento completo do exoma, então, o uso de sequenciamento completo de exoma, a solicitação se quedou mais alta após 2012. Depois, o sequenciamento do painel genético já direcionado, TRPS, que aumentou mais depois de 2017, a solicitação deste tipo de exame, e o uso que ainda não é comum, mas parece estar com aumento, pero é muito custoso, que seria o sequenciamento completo do genoma. A recomendação da Sociedade Britânica de Gastroenterologia e da Sociedade Pediátrica Britânica de Gastroenterologia e Patologia e Nutrição para o diagnóstico genômico de enfermidade inflamatória monorrênica, tanto em ninhos quanto em adultos, é fazer a endoscópia alta, baixa, exame de imagem. Descartar enfermidade celíaca, alergia alimentar, infecções. Si tienen edad menor que 2 años, siempre considerar el teste genómico. Si tienen la edad de inicio de sintomas entre 2 y 6 años de edad, considerar el teste genómico quando uno ou mais de uno destes, que são suscetibilidade a infecções na presença de testes de imunodeficiência alterados, características de erro inato de la imunidade, como IPEX, linfohistiocytosis, hematofagocítica, atresia intestinal, início com menos que... aqui, não sei, eles puseram 25 anos de doença maligna, pode ser em la família, não sei. História familiar de enfermidade inflamatória intestinal monorrênica, déficit de crescimento, enfermidade perianal e enfermidade inflamatória refratária a múltiplas terápias. E quando mais de 6 anos, considerar o teste genômico se enfermidade perianal complexa ou abscesso e enfermidade inflamatória refratária a múltiplas terápias. Em conclusão, são 2051, considerando aqueles menores de 6 anos de idade, 30% dos pacientes têm enfermidade inflamatória intestinal monorrênica. A enfermidade intestinal monorrênica ocorre não apenas em ninhos, pero com enfermidade antes de 6 anos, pero também
em niños maiores, adolescentes e adultos. Os problemas monogênicos mais frequentemente relatados são a colitis com defecto de la sinalização de la internecina 10, seguido por enfermidade granulomatosa crônica e Chiapi. Quais são os sinais de alerta para enfermidade monogênica? Início antes de 6 anos de idade, especialmente os com menos de 2 anos de idade, história familiar de consanguinidade, autoimunidade, especialmente aqueles do gênero masculino, óbito infantil em la família, enfermidade perianal complicada, com fístulas e abscessos. Outras comorbidades extraintestinais que se manifestam com infecções recorrentes, atípicas, com lesões cutâneas, distrofia unguial, de pelos e, importante, os testes de triagem funcional, teste de oxidação de la dihidrorrodamina, imunoglobulina, subgrupos de linfócitos, anticorpos para vacunas. Lembrar que a abordagem histológica há características em la very early onset IBD, com aumento de la apoptose, infiltração difusa e densa de eosinóficos, atrofia de vilosidade do intestino delgado e os testes genéticos, o sequenciamento de exoma completo, depois sequenciamento do panel genético já direcionado, e a hora que aún não é tão frequente, mais complexo e mais custoso, o sequenciamento do genoma completo. Muitíssimas gracias. Bien, Vera. Gracias. Muy interesante. Flor, Sí, vos vas tenemos todas unas las... preguntas del chat. Dale. Sí, acá, perfecto. Tatiana pregunta a la doctora Vera con respecto a los paneles genéticos, ¿cuál es la opinión recomendada sobre la realización del panel de inmunodeficiencia primaria, ya que incluye la mayoría de los genes para very early onset? Florencia, hablale más despacio. La realización del panel de inmunodeficiencia. Entonces, este panel de inmunodeficiencia, tenemos primero que no hacer solos. Somos gastroenterólogos, pediatras. No dominamos este assunto, temos que saber, porque eles vão aparecer cada vez mais. Temos que pedir ajuda de imunologistas, que temos que trabalhar juntos, com infectologistas também, que temos que trabalhar juntos, pedir a opinião deles, pero um painel ampliado que inclui estes principais genes monogênicos que comentei, não? Então, há paneles mais pequenos, paneles ampliados, e cada vez mais vão aparecer novos genes relacionados com enfermidade inflamatória monogênica. ¿No? Entonces, tenemos con la ayuda del inmunologista pedir, y los inmunologistas que trabajamos juntos, ellos escriben todos los genes. Esto, una lista. A esto. Como aquele segundo paciente que mostrei, entonces, ele hizo um primeiro panel pequeño, pero ya con muchos genes negativos, después amplió el panel, nada, y aquel, por ejemplo, y ahí vamos indo
Y con la respuesta a nuestro tratamiento también. No responde, entonces tiene algo, puede tener una enfermedad y vamos ampliando, ¿no? En general, la tendencia actual, por ejemplo, los inmunologistas ahora que trabajan con nosotros en nuestra universidad están pidiendo exoma. Ok. No más paneles. Ujú. Ahora. Pero es más costoso y ahí se amplía mucho. Y ahí, mientras aparece uno, pero no tiene, ay, pero no hay total, aí, tiene o não tiene. Tuvimos paciente que não cerrou totalmente como um monogênico, com um exoma, pero no respondía a nada. Y la inmunologista y nosotros decidimos por hacer trasplante y encaminhamos para trasplante. Entonces, ahora, se possível, mais exoma, sequenciamento por exoma. Perfecto. Bien, o sea que lo hacen dirigido según el paciente y últimamente más tendencia a hacer el exoma. Para Doctora, la doctora, eso. No, si hay preguntas. Querem sí. que eu comparta o algoritmo qual? Aquele britânico deve ser? Sí, debe ser ese, Sí. Vera. Sí, ¿Queréis? Puedo. porque está práctico. Mientras hablamos, Sí. puedo poner aquí. Espera, tengo que compartir. Ahí está. Compartilhar. Mientras lo busca, doctora, muy buena la exposición y gracias a todas, chicas. Nosotros habíamos pensado algunas preguntas viendo su caso. Aqui, quem pode compartilhar? Aqui tenho que saber con nuestro gran amigo Carlos Timos, creo que él me permitió compartilhar. Sí, por supuesto, este hombre, nosotros no podemos hacer nada sin él. Bien, Aquí. el Muy algoritmo. probablemente es este. No, después. Aquí. No. Es el inglés, el inglés. Ese. ¿Está bien? Es este. Está bien. Espera. Vera, Ah, hola. Ahí está. Hola. Hola, Vera. Mónica acá. En principio, felicitaciones. Conozco tu voz. No, felicitaciones por esta exposición porque a mí me pareció Está de lejos. muy clara, muy concisa, muy precisa, pero me pareció muy importante. Gracias. Importante incluso no solo para nosotros. Yo creo que esta charla, Vera, deberíamos también replicarla para los gastroenterólogos de adultos. Porque lo que has comentado y lo que se viene comentando y algunos referentes de adultos empiezan a decir que tienen pacientes adultos jóvenes con patología perianal sin respuesta al tratamiento y ojo, en esos pacientes ya adultos hay que estudiar también enfermedades monogénicas. Y vos has hecho una exposición en donde con diferentes artículos has mostrado eso. Si bien estamos hablando de very early onset, también estamos viendo que estas enfermedades monogénicas se presentan en edades en chicos más grandes, más allá de los 6 años, y en adultos también. Con lo cual, esta charla me parece que deberíamos replicarla quizás para PANCO, ¿no? Para adultos. Me pareció muy bueno. Por otro lado, quizás
esto de no hacer una secuenciación customizada y un panel rígido, sino que la tendencia es a hacer un exoma ampliado. Y en ese exoma ampliado hay que tener también cuidado porque podemos encontrarnos con variantes de significado incierto. Sí. Es decir, algún gen que está relacionado, pero justamente esa mutación no está documentada. No está documentada hoy. Hay que seguir investigando y hay que ver más adelante si los grupos que tienen mayor experiencia, digamos, de básica y publican, nos pueden publicar alguna variante que hoy todavía no está informada. Así que en ese sentido yo siempre digo, porque uno dice, bueno, en estas enfermedades hacemos un exoma, hacemos un panel, lo que fuera, no encontramos nada y por ahí le estamos dando a la familia mucha expectativa de que vamos a encontrar algo y hoy por hoy no la encontramos. Y sin embargo estamos por ahí enfrente de una enfermedad monogénica aún no determinada. Pero por otro lado, también lo que dijiste vos es muy importante. El 70% de nuestros menores de 6 años tienen enfermedad poligénica. Entonces, también estamos frente a esta situación. Me encantó la presentación y bueno, dejo esos comentarios. Sim, creio que... Espera, não sei o que eu hice aqui. Vou interromper o compartilhamento, não? Creio que tienes total razão. E toda vez que vou estudar e mirar mais artigos, e por isso eu me gostaria, e eu mostrei estas diferentes idades para mostrar a importância disto. Este gráfico aqui entonces, hay pero este aqui, espera, aqui é muito interessante. Aqui también. já é muito Sí. interessante. Muy aqui. interesante. Muy interesante. Aqui é Sí. muito interessante, porque mostra esta revisão com todos estes estas distribuições, mais de 6 anos, mais de 10 anos, e esta aqui, que é fenomenal, porque Le voy a sacar una copia. mostra aqui, miren, quantos têm estes, pero são muitas enfermidades. Aqui eu listou o que conheciam de enfermidade. Não? Então, em realidade, é impressionante. Sí. Sí, y quizás, bueno, nos falta tanto por conocer, tanto por aprender, y ahora que veo a Florencia Biasoli aquí, nosotros compartimos con ella 2 pacientes. Y no sé, por ahí brevemente les puedo comentar que en el 2005, hace 20 años, cuando todavía no se hablaba de very early onset, he tenido un acuerdo. paciente con una manifestación. ¿Cómo? Me ¿Puedo acuerdo, seguir? No sé. visto en la sala. Sí, Sí, Moni. un paciente con una manifestación con la enfermedad de Crohn, con una manifestación colónica exclusiva severa que necesitamos hacerle la colectomía y a partir de ese procedimiento el paciente creció hasta los 20 años que lo volvimos a ver.
sin ninguna otra manifestación en el intestino delgado hasta ese momento, y Florencia en un momento me dice, mira, Mónica, hay una paciente de 5 meses que hay que hacer un diagnóstico porque tiene una patología perianal severa, con fístulas vaginales, rectovaginales, y hablando con la familia, era prima hermana de este paciente. Esta niña se pudo determinar que tiene una enfermedad monogénica por una alteración en el receptor A de la interleuquina 10, que después se comprobó por Sanger en el paciente que yo había visto hace 20 años atrás, pero lo más, digamos, difícil de entender o la cuestión que nos lleva a la sorpresa cotidiana es que se encontró hace 2 años atrás un primo hermano de estas madres con una enfermedad también intestinal, con una catalogada como una inmunodeficiencia común variable. Con lo cual, tengo un paciente colectomizado, no trasplantado de médula ósea, la paciente prima hermana con una enfermedad más severa perianal y en vías de, por ahí, trasplante de médula ósea, y un familiar, digamos, de segundo grado con el diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada severa que portan la misma mutación. A ver, Perdón, perdón que interrumpa, Moni. Algo complejo también de esta familia es que hay otros integrantes sanos con la misma mutación, que es exacto, heterocigota. Con lo exacto. cual, si bien obviamente que el cuadro clínico de la paciente es acorde a lo que está descrito con las mutaciones de la interleuquina 10 y en su receptor, queda sin explicación para los inmunólogos por qué otros integrantes de la familia, que son varios, tienen la misma mutación sin expresión clínica, y si con esta mutación uno puede hacer una indicación, siendo el estado heterocigota, de un tratamiento como es el trasplante de células hematopoyéticas con todos sus riesgos. Entonces, es como, ilustra un poco también, ¿no?, la complejidad que tiene, aun cuando se llega al diagnóstico genético. Por eso lo quería traer a colación, porque a pesar de tener un diagnóstico, se tiene distintas penetrancias y distintas formas de manifestación, y nos quedan muchas cosas por dilucidar, ¿no? En todo lo que es, lo que nos dificultan en Latinoamérica y en Argentina también, son todos los estudios funcionales, porque llegamos a la determinante genética, ¿no? Esta variante patogénica de un gen, pero esto hay que comprobarlo con estudios funcionales, y muchas veces estos estudios funcionales en nuestro medio no se hacen. Con lo cual, bueno, esta es el desafío que tenemos nosotros por delante. Flor, Sí, la paciente está, por supuesto debe estar con biológicos, ¿no es cierto? sí. Y que está con Inflixi, con... Está con Inflixi, con azatioprina, pero está desde los 11 meses con una ileostomía desfuncionalizada. Fue lo único que logró detener la progresión de su enfermedad perianal. Llegó a tener 5 fístulas y abscesos, y además se hizo luego una colectomía. ¿Sí? Está muy bien clínicamente ahora, pero bueno, tenía una enfermedad predominantemente colónica, o sea, colónica en realidad, y después de la colectomía tiene una evolución excelente. Claro, bien. Sí. Una pregunta que quedó, me quedó dando vueltas después de la exposición de Vera, que fue realmente muy clara, como dijo Mónica, es el tema del estudio del intestino delgado también en estos pacientes,
que sabemos que hay que hacerlo en todos los niños con la sospecha de enfermedad inflamatoria y que por la edad a veces es complicado llevarlo a cabo. ¿Cuáles serían los estudios que utilizan, Vera, en estos pacientes? ¿Se apoyan en la ecografía o hacen la tomografía, como mencionabas, con uno de los pacientes chiquititos que se hizo sin contraste oral? Nosotros estamos haciendo el ultrasonido, Bien, pero junto con la enterotomografía, bien, para Comparar. aprender, comparar, hasta é uma tese de maestria, pero em realidade não paramos com ultrassonido e hacemos lá enterotomo, pero como um paciente menor que 6 anos, hasta menor que 10, dependendo do ninho, não vai se quedar parado para ser na enterotomo ou enterorressonância, e aí temos que anestesiar. Então, neste momento, não hacemos o preparo por via oral. O preparo por via oral, pouquíssimos laboratórios, eles dizem que fazem, pero em realidade não lo hacen. Por quê? Porque há que tapar realmente para não fazer uma broncoaspiração. Não? A preferência entre enterotomo e enterorressonância, eu tenho o seguinte pensamento. A enterotomo cada vez está mais moderna, com menos irradiação do que a tomo lá quando começamos, ou a de 10 anos, 5 anos atrás, agora está melhor. Para ser lá enterotomo, o que tarda é pegar uma vena e fazer o contraste do que se quedar quieto e tomar a tomografia. Hasta há pacientes pequenos que intentam hasta quedar e ver, são muito rápidos, se dá para fazer imagem. Se não, se hace a anestesia e a enterotomo. Prefiro enterotomo a la enterorressonância, por lo menos de primeiro exame de imagem, porque a enterorressonância vai tardar lá em enterorressonância 1 hora. E mientras a enterotomo é muito rápida, muito rápida. Então, sim, preparo por via oral, com contraste intravenoso, porque vai ajudar a mirar o intestino, o epitélio do intestino, e enterotomo. Lá atrás, hacíamos o trânsito intestinal, pero agora não. Para outras indicações, para os pacientes com enfermidade inflamatória, ou mais que 6 anos, ou menos que 6 anos, enterotomo com contraste intravenoso. Yo quería preguntarte una cosa, Gracias. Vera, en tu experiencia. En estos pacientes con una enfermedad de Early, no importa si es monogénica, pero yo me estoy refiriendo mejor a las poligénicas. Ante la refractariedad del anti-TNF,
que es lo primero que quizás nosotros usamos en pacientes severos. ¿Has tenido experiencias con otras dianas, como por ejemplo ustekinumab, vedolizumab, que no están aprobadas en pediatría, por lo menos en nuestro medio? Uma outra muito boa pergunta. Aqui também não está aprovado. Solamente anti-TNF, infliximab e adalimumab, somente esse. Tenho, sim, pacientes em minha consulta privada, menor de 6 anos de idade, com ustekinumab, menor de 6 anos de idade, com vedolizumab, não. Pero maior de 6 anos de idade, refratário com vedolizumab também. Isso, ustekinumab e vedolizumab. Pero há que falar que não é aprovado, e aí conseguimos estes por intermédio do convênio, como dizem, por la pública, já foi possível. Antes, ustekinumab, tivemos um paciente, pero depois de ter protocolos clínicos que em Brasil, não sei o quê, de enfermidade inflamatória, isto, aquilo, está solamente anti-TNF, infliximab e adalimumab. Então, por pacientes públicos, temos pacientes públicos ali que têm convênio. Agora, pedimos ustekinumab e creio que vai sair para uno, porque tem convênio. Há que escrever uma muito boa carta que não tem resposta, mandar fotos, colonoscópio, isto para conseguir. É muito custoso, trabalhoso. Ahora le hago una consulta de los casos que presentó. Usted cuando habló de los dos casos se refirió de los biológicos siempre con el adalimumab. Mi pregunta es, ¿por qué fue la preferencia iniciar con el adalimumab y no con el infliximab? ¿Por qué motivo fue? Muito boa pergunta, Julieta. E aí, sim, infliximab, houve paciente com infliximab, pero eu tive pacientes muito pequenos com infliximab. Aquela de 4 anos de idade foi a primeira que isso uma reação grave anafilática, aquela que eu mostrei um períneo horroroso, o períneo não anal horroroso, que tinha também períneo que não traje a foto. O primeiro foi infliximab, há anos isto. E a madre volvió com 2 semanas para consulta e fazer a segunda dose, muito contenta, porque, segundo ela havia melhorado muitíssimo. E aí, tinha 4 anos. Foi, depois da consulta, ok, não tinha infecção lá, foi tomar a segunda dose. Pareceu que quando calhou a segunda gotícula de infliximab na sangue, pero se quedou negra. Me chamaram, estava discutindo os casos, e em aquele momento hacíamos a consulta, no ambulatório todo, com cuidado, com adrenalina, todo.
salimos corriendo, hicimos la ventilación, adrenalina, todo. Ambulância, levamos para la emergência. Eu fui junto com, chegamos em la emergência, já estava bem. Teníamos hecho todo ali. Bien, bien, ahora entiendo por qué. E eu tuve outros pacientes em minha consulta privada, muito pequenos, very early onset IBD, que entrei com infliximab e não hicieron uma reação adversa, que tiveram que cerrar, parar. Então, me quedei assim. Quando muito pequeno, prefiro hacer para estes muito pequenitos, Claro, hacer el claro, adalimumab. claro. Porque a única reação em fusión, en la aplicación del adalimumab es ter alergia al látex y alguien que tiró la aguja para aplicar pasó, encostó en el látex que queda la agulha. Só assim, para ter uma reação durante a aplicação. Pode ter, se quedar rojo e demasiado, pero no estas reacciones. Claro. No, la otra pregunta que habíamos pensado era, y lo aclaró muy bien, es la última que hago, perdón, esta sola, pero que Sí, muy bien lo aclaró vamos. la doctora, lo de la calprotectina, que ella aclaró que no es para nada confiable a partir de los 4 años. Está bueno saberlo porque uno la usa un montón, la calprotectina, y sin embargo los lactantes uno sabe que da alta, entonces le agradezco por aclarar el tema de a partir de los 4 años, solo eso. Perfeito, Julieta. E eu digo a los padres, solo Silvia, e eu digo a los padres, tu puedes sair de aqui e procurar outro médico que vão pedir calprotectina. Te digo porque eu não pido, tá? Eu não vou pedir a calprotectina. Eu sei que existe esse exame, né? Não vou pedir porque em idade menor que 4 anos vêm muito altas e não têm significado. Bueno, bárbaro, muy bien. Vamos terminando el módulo, ¿eh? Muy interesante. Muchas gracias, Vera, por la exposición Gracias. y por el entusiasmo también. Por la gran exposición. Por la gran exposición que hiciste, nosotros ya la habíamos visto y pensábamos que estaba bárbara, ¿eh? Así que te agradecemos, te agradecemos y agradecemos a todos los que se conectaron y bueno, y a los organizadores y yo le agradezco a las secretarias también. Así que... Puedo hacer uma sugerência? Sí. Sacar uma foto Obvio. virtual Bueno. que tenha. Laura, estás aí? No, Carlos. Yo lo ¿Qué hago, te yo lo hago. parece? Vera. Claro. Yo lo hago, entonces les digo. Eso, Laura. Anímense, anímense. Buena Con las idea, cámaras. Vera. Anímense. Como estén, como estén. Anímense. Listo. Qué bueno. Todos, los tres. Ahí va. Ah, todos abriram. Tá. Bien. Bien. 3, 2, Muchas 1. gracias. Hasta pronto. Creo Gracias, en Vera. México. Excelente, Vera. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todas. Gracias. Pero Gracias. vai haver el próximo mes, ¿verdad? Sí, claro, Sí. claro. Nos Ahí encontramos el estaré. mes que Sí. viene. Bueno. Sí.
Gracias. Gracias, gracias Chao, a ustedes, Vera. gracias Gracias. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Laura. a las coordinadoras también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao.